Eu cheguei em 1960. Aí passado um pouco tempo, tudo assim, demorou muito, os missionários bateram na porta, como diz, na casa da minha avó, meus avós, lá, né, assim. Aí eles se apresentaram, né, assim, né, que é o do Clyde e Thomas, né, e aí comecei, eles deu a palestra, né, quer dizer, aí quando eles estavam nas palestras era diferente, era tudo marcado, assim, era desenhado, assim, né, nos papel, tudo, né, assim, lá, gente. Aí ele falou, tanto quando estava mais adiante, então ele falou assim, que aí eu tinha que ser batizada, né, então eu não sabia, eu falei assim, mas eu já sou batizada, eu não conhecia, né. Aí eu fui no domingo, assim, né, assim, aí eu cheguei lá sozinha, assim, era uma casa alugada, né, assim, de madeira e tal, tudo. Eu cheguei, sabe, a gente sozinha, assim, a gente chega meio, assim, quando eu cheguei no portão, assim, eu cheguei assim, os pessoal que já estavam ali fora, tudo vieram e cumprimentaram e tudo, né, foram muito bem tratados, era um povo mesmo especial, né, assim, eles eram bem unidos, né. Meu irmão mais velho, ele trabalhava no comércio, já vendendo, e ele encontrou uma vez os missionários americanos. Ele ficou encantado de falar inglês com alguém, algum legítimo, né, americano. E ele conversava sempre que encontrava. Aí nós morávamos na Vila Nova, no fundo da casa da minha avó materna. E um dia ele chegou lá, eu estava em casa, ele falou, olha, tá aí os elders, eu gosto de conversar em inglês com eles, eles estão querendo falar da igreja, você que gosta de religião, se você quiser vai lá conversar com eles, lá na área da avó. Eu fiz algumas perguntas que eu tinha em dúvida há anos na minha cabeça, já com 17 anos, né, mas já queria saber a verdade. E assim foi, em uma semana eles deram as palestras, me levaram para conhecer a igreja num domingo. Aí eu fui, estava me arrumando, falei, eu vou pregar. Meu irmão falou, onde você vai? Eu falei, eu vou na igreja dos Mormons, dos missionários. Aí ele falou, mas eu vou com você para você não ir sozinha. Mas aí fui conhecer a igreja, os missionários. Aí eu falei pro meu irmão, pode ir entrando, escolhe um lugar para sentar. E ele foi e sentou ao lado do melhor amigo dele da escola, no Colégio Champagnat. Ele falou, olha, esse aqui é o Tadeu, meu amigo, fizemos o colegial, estamos na faculdade agora, juntos, mesmo curso, tudo junto. Conheci a igreja quando eu tinha 15 para 16 anos. Foi no dia 21 de junho de 1972. Conheci a igreja, na verdade, quem fez contato com a minha mãe foi as sisters na feira. Sister Quinte e Sister Mamoto. Uma sister americana e outra uruguaia. Muito persistente. Minha mãe marcou com elas, não falou nada. E minha mãe saiu, elas foram lá em casa e acabou dando palestra para mim e para minhas irmãs. As sisters eram muito persistentes, elas davam textos do livro de Mormon para a gente ler. Olha, daqui um dia a gente volta. No outro dia ela voltava e a gente não tinha lido. E elas faziam questão de ler pessoalmente junto com a gente. Conforme ela fez o desafio batismal, eu comecei a correr da sister. E um dia ela chegou e falou, fala que eu não estou. E já o batismo já estava marcado, aí para 2 dias depois, né? Fala que eu não estou. Tá bom. Minha mãe falou que eu não estava e as sisters ficaram lá embaixo, esperando por mais de 2 horas. Na hora que eu achei que elas tinham ido embora, eu peguei e desci para sair, porque eu já estava preso há muito tempo ali. E a hora que eu desci, dei de cara com a sister lá embaixo. Daí, você chegou? Pois é, né?
E daí voltou, olha, você tem que se preparar para o batismo, vai ter que ter entrevista e tal. E na mesma semana depois do batismo, eu comecei a me questionar, né? Por que eu fiz isso? Eu me batizei numa igreja e nem sei por que eu me batizei. Eu não tinha um testemunho da igreja. E daí eu lembrei do ensinamento, do que ela tinha me ensinado a respeito da oração. E aquela noite eu fiz uma oração. No dia seguinte eu fui trabalhar e pedi para o meu irmão, que era o chefe do escritório, eu falei, olha, eu vou sair, eu não estou me sentindo bem. E eu fui caminhando, e a hora que eu dei por mim, eu estava dentro da capela ali da rua Belo Horizonte. Dentro da capela, no pátio, era tudo, o portão era aberto, tudo, tinha uma casinha do lado dos missionários. Eu parei por ali, comecei a orar e a meditar sobre o que tinha feito. E eu peguei um folheto que estava jogado no lixo e estava tudo em inglês. Eu peguei o folheto, achei os desenhos muito bonitos e era um folheto Cristo nas Américas. Eu saí dali, fui até a FENAME, que era um órgão do governo que vendia material barato, comprei um dicionário inglês-português, voltei ao escritório e traduzi todo o folheto. E fiquei maravilhado. Poxa, Cristo esteve aqui nas Américas. E aquilo fez assim no meu coração um sentimento muito bom, muita tranquilidade, aquele calor muito grande dentro de mim. Eu tive a certeza então de que aquela era a Igreja de Jesus Cristo. Bom, eu conheci a igreja através de 2 missionários. Eu morava nesse tempo numa rua atrás do cemitério, na rua Amador Bueno. Foi assim até uma coisa bem especial para mim. A rua estavam abrindo valeta para fazer esgoto e eu estava cuidando do jardim. Quando eu olhei para cima, vi aqueles dois jovens, lindos, pareciam 2 anjos mesmo. Foi ali que eu conheci. Eles se apresentaram. Já na hora eu recebi, mas marcou para vir no dia seguinte. Ele chamava Helder Denter e Helder Blanchard. Foram os 2 primeiros. Foi assim que eu conheci, através dos missionários fazendo visita na minha casa. Bom, a primeira vez que eu fui à igreja, eles foram em casa, se apresentaram, eu já aceitei, no dia seguinte eles voltaram e falaram para mim do Joseph Smith como profeta. Que para mim foi assim, uma coisa estranha, porque eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Mórmon, nunca. E eu aceitei assim tão calmamente como realmente Joseph Smith foi um profeta. Foi por isso que eu me interessei pela igreja. Que eu tive a primeira visita, foi após o dia que eu os vi lá em cima do morro, lá que eles apareceram para mim. Eu conheci a igreja assim. Eu me mudei para Londrina em 1965, 10 de dezembro de 64. Para ser mais exato. E eu vim do interior de Minas Gerais, a mais de 1000 quilômetros daqui. Quando eu cheguei aqui tinha um colega meu que era da minha cidade, que também morava aqui. E ele era membro da igreja. Eu não tinha turma, não estava enturmado aqui. No primeiro ano que cheguei, eu nem consegui estudar, comecei a estudar um ano depois que cheguei. E ele me convidou para ir na igreja. E claro que eu fui, eu não tinha nem lugar para ir. E aí eu conheci a igreja, conheci outras pessoas, conheci os amigos dele e tive muita empatia com o clima que existia na igreja. Eu gostei muito. E a igreja virou minha família. Eu já era casada quando o meu irmão Oscar conheceu a igreja. E daí ele conseguiu levar para a igreja meus 2 irmãos mais novos do que ele. E depois ele falou com o Adolfo, com meu marido, e convidou se nós queríamos conhecer a igreja também. Daí o Adolfo concordou, né? Eu achei bom também.
Daí ele convidou para ir na casa deles, para os missionários dar a primeira palestra, né? E ensinar sobre a igreja para nós. Eu batizei eu fui a primeira. Foi dia 20 de setembro de 1960. E o meu esposo, daí o Adolfo, ele batizou dia de Natal, no mesmo ano, junto com a família dele, os irmãos dele, né? Esse aí quem que é? Esse daí é a Duca Light, é o que deu a Nelson palestra, Ducati, que foi que bateu na porta lá, que começou a palestra, mas ele não pôde me batizar, que ele foi embora, né? Veio chamado, né? Aí foi justo o outro. Em que ano que foi que você se batizou, você lembra? 13 de março de 60, 13 de março de 1960. Passado mais de uma semana, eu me batizei, estive na reunião com os jovens, gostei demais de todo mundo e a partir dali eu passei a conviver com todos os jovens. Nós íamos em 6 pessoas num Gordini, 6, 8 pessoas, passear, ir em bailes, cinema, festa junina com os amigos, que são amigos até hoje, né? Mas, enfim, o Evangelho modificou minha vida, tanto que meus pais queriam saber o que estava acontecendo. E assim, minha mãe foi no dia do meu batismo e só meu pai não foi de imediato para a igreja, mas em 3 meses, minha mãe, meu irmão mais velho, Alcides, e meu irmão mais novo, Otávio, se batizaram. Depois de um tempo, não me lembro assim data, mas depois foi meu irmão mais novo que eu, que hoje já é falecido, o Silvinho, e depois, por último, meu pai. Mas ele teve uma manifestação do Espírito que fez com que ele fosse membro da igreja. Eu sei que trouxe, com certeza, né, muitas bênçãos para minha família, também provações, não vou dizer que algumas balançam a estrutura toda, né, de uma família, mas eu sempre senti que o Evangelho só trouxe benefícios. Olha, eu acho que quando eu entrei na igreja, era muito iniciante, tudo iniciado lá. Tinha ninguém, tinha umas 30 pessoas, acho que era muito. Então eu entrei, o primeiro dia que eu fui lá, foi numa reunião da Sociedade de Socorro. E cheguei lá, foi uma coisa muito agradável, umas pessoas muito boas, muito simpáticas, me receberam muito bem. Eu tinha problemas, que eu estava há pouco tempo aqui em Londrina, eu estava sofrendo bastante. E ali eu encontrei uma porção de amigos, naquela ocasião. Já fui presidente de Sociedade de Socorro 6 vezes. Trabalhei bastante para a igreja, porque nesse tempo a igreja éramos poucos. Então aqueles poucos tinham que funcionar. O interessante é que eu me batizei só depois de 11 meses. Mas eu já recebi cargo antes de me batizar. Comecei a dar aula de trabalho doméstico, de um monte de coisas ali, fazer visita, inclusive, da igreja, antes de me batizar. Aí, quando fez 11 meses, foi que eu me batizei. Mas antes, esse contato de professora visitante foi antes até de eu me batizar. O primeiro casamento da igreja foi justo da sobrinha, quer dizer, da sobrinha do meu marido, né? E o terceiro foi o meu. E o meu casamento foi muito comentado. Assim, por um motivo assim que o pessoal inventava lá os casamentos, né? Aí quando eu conheci meu marido, foi conhecendo. Depois, nesse meio de tempo, eu fui para minha casa no estado de São Paulo, fiquei lá um pouco e tal, tudo. Aí logo a gente se casou, né?
Então, nessa época, nós estávamos assistindo reuniões, eu estava noiva para me casar logo. A capela da Alaum estava numa reforma grande, principalmente o salão da capela e, se não me engano, o salão cultural estava com problemas na estrutura. Então foi totalmente demolido o chão para a reconstrução do alicerce da capela. Eu me lembro dessa reforma. E a primeira atividade que teve foi meu casamento, dia 17 de maio de 80. No dia do casamento, o meu esposo, né, o Tadeu, ele foi na ferroviária buscar o órgão que tinha chegado, não sei se de São Paulo, não sei de que lugar. Foram buscar o órgão para instalar na capela, para tocar marcha nupcial naquela época. Trabalhamos também na reforma da capela da Alaum, que começou a aparecer alguns trincos, teve que fazer calçar o alicerce novamente, foi cavucar muito. Trabalhamos também na época, fomos muitas vezes na construção da capela de Biporã, depois na capela da Ala 3 e também na capela da Centro Cívico, fizemos todos os blocos da Centro Cívico. Ajudávamos inicialmente fazendo os blocos que iam ser utilizados na capela e também transportando, né? Quem tinha experiência de assentar os blocos, ajudava a assentar os blocos. Quem não tinha experiência ia mexer massa, carregar, servia como servente, né? E eu fazia comida, eu cozinhava para os missionários de construção. E eu cozinhei muitos anos para eles. Até terminar a capela, e depois que terminou a capela, muitos missionários ainda continuaram ali, né? E foi muito bom. E aí e veio os missionários de construção. E aí a construção era feita de tijolinho de concreto. E esses tijolinhos, a maioria dos membros era que iam ajudar, fabricavam ali mesmo. Né? Depois tinha outros tipos de serviço. Mas eu, como era pequeno, eu só coava areia. Coava areia, aí trabalhamos um pouquinho no alicerce, né, na fundação, né, eu e minha irmã, e depois coava areia para fazer os tijolinhos. Né? Que faz a planta, constrói lá, esqueci. Aí ele era missionário de construção, não era missionário de bater nas portas, né? Aí eles trabalhavam aqueles jovens, né? Tudo assim. E então eles tinham que ter a comida, tinha cozinheiro e tal, tudo. Aí o ramo tinha que dar duro lá para arrumar as coisas, né? Aí quando acabava a sacramental no domingo, assim à noite, quando estava construindo, aí eles faziam o comitê lá para ver que falta isso, falta aquilo, né? E o meu marido colaborava bastante. Aí eles ligavam lá mesmo na semana, assim, Guilherme, tá precisando de arroz, vamos supor, né? Ou feijão, coisa assim. Aí ele mandava mandava lá o arroz, o feijão que fosse, né? Assim, ele mandava e trabalhava na cooperativa, assim, então ele comprava e já mandava.
outras aí, naquela época, existia missionários de construção. Eram membros da igreja que saíam em missão para fazer construção de capelas. Eles trabalhavam o dia inteiro construindo a capela, aí 6 horas da tarde tomavam banho e adivinha o que eles iam fazer? Eles não iam para a cama não, iam fazer proselitismo. Nossa. Iam bater de porta em porta e ensinar o evangelho até perto das 9h30, 10 horas da noite. E o presidente da sociedade, o presidente do nosso ramo ali, era Valdomiro Menezes. Foi a melhor pessoa que eu conheci. Se a igreja é forte, chegou a esse ponto que chegou, na minha opinião, agradecemos muito a Valdomiro Menezes. Era forte, ele animava a turma, ele fez aquela ala crescer. Essa igreja da Rua Belo Horizonte hoje foi tudo construída na época dele. E o trabalho que ele teve ali foi muito, e nós todos, membros da igreja, a igreja foi aumentando. Ali foi devagarzinho, foi aumentando os membros. Eu conheci muitos membros que hoje já não estão mais aqui, né? As primeiras caravanas, na verdade, antes de ter templo no Brasil, as pessoas se programavam para visitar o templo nos Estados Unidos. A gente ia daqui para Salt Lake City, lá visitar o templo. E muita gente ia no templo lá nos Estados Unidos. Quando o templo veio para o Brasil, foi uma bênção muito grande, porque mesmo sendo um templo só em São Paulo, a gente tinha mais facilidade para ter acesso ao templo. Aí eu conheci o templo, São Paulo, e começamos a frequentar o templo daí. Aí nem se falava que ia ter um templo aqui no Brasil. Alguns anos, assim, não falava nada, assim, né? Dia de amanhã vai ter um templo aqui no Brasil, né? Nada disso, até que surgiu, quando eles falaram que ia ter o templo aqui, né? Até que surgiu o templo, né? Aí eles levantaram o templo e tal, tudo. Aí já que a gente já começou, quando já podia fazer a visita, a gente ia sempre. Ele dava como fala, uma mesada para os filhos, né? Quer dizer, uma mesada assim, um pequeno lá. E eles pagavam, geralmente, eles pagavam lá um tanto para a construção do templo, para ajudar, né? Assim, até sempre quando eu ia ao templo, muitas vezes, que eu chegava lá, olhava assim, eu sempre falava, um desses tijolos meus filhos ajudou. Assim, né? Eu nunca esquecia, né? Assim. Meu irmão Alcides e meu irmão Silvinho, que era um pouco mais novo que eu na época. Meu irmão mais novo, ele não tinha praticamente idade para participar de um trabalho desse. Mas eu me lembro que eles participaram da construção do templo, de rebocar as paredes da entrada do templo. E eu me lembro que eu fui visitar a construção do templo, não no mesmo dia que eles. Mas eu vi algumas salas começando a serem terminadas, sala do lado direito, sala do lado esquerdo, que era o masculino, e o lado feminino. Mas eu já fiquei vendo a magnitude daquele prédio mesmo sem acabar. Eu convivi com muitos membros que tinham sido missionários de construção. Naquela época existia missionário de tempo integral que fazia conversão de pessoas, e tinha missionários de construção. Chamava missionário de construção. Eu conheci muitos que foram missionários de construção, trabalharam inclusive na construção da capela naquele tempo era Ramo de Londrina. Então a gente fazia algumas caravanas para trabalhar lá no templo, na construção. Depois que o templo foi dedicado, né, aí nós fizemos muitas caravanas, e muitas delas eram semanais. Tá? E nas semanais
o aproveitamento era muito maior, né? A gente tinha mais oportunidade de ver alguns milagres que aconteceram lá. Eles tiveram o privilégio de trabalhar, ajudar a trabalhar, ficar uma semana lá. E foi uma época muito boa também, né? De participar dessa construção e ver uma casa do Senhor no Brasil, né? Que foi a primeira. E quando eu fui, foi uma experiência única, maravilhosa. Foi a melhor vez que eu entrei no templo, foi a primeira vez. Para mim foi muito emocionante. Cada vez que a gente vai, a gente se fortalece e gosta mais, mas aquela primeira vez ficou marcada na minha vida. Foi uma experiência muito, muito grande realmente. Eu gostei demais. E eu acho que o sonho, acho que de todo mundo que entra na igreja é conhecer o templo, é frequentar o templo, né? O meu irmão Auri, ele morreu muito novo, né? Ele teve câncer e morreu com 49 anos. E quando nós fomos no templo para fazer o selamento meu e do Adolfo, e dos meus filhos, né? Que era só ele e a Arialba, que já tinha idade, né? E eu sentia a reunião o tempo inteiro da sessão. Ele do meu lado. E eu, o oficiante do templo, e eu falei que eu senti muito a presença do meu irmão, que já tinha falecido bem antes do templo. Quando ele morreu, não tinha o templo. E quando foi nessa sessão, eu falei para eles, né, que eu senti tanta presença dele no meu lado durante a sessão. Daí eles conversaram e já foram direto ver a ficha, né? E ele não tinha sido batizado ainda no templo, não tinha feito selamento ainda, as ordenanças do templo. E daí fizeram as ordenanças para ele, tudo. Daí aproveitamos, já fizemos tudo com o Adolfo, o meu marido, e eu não lembro mais de quem que estava junto, né? Sim, quando nós se batizamos, de sábado tinha a reunião da primária e a reunião da Sociedade de Socorro. No domingo cedinho tinha a reunião do Fórum de Elders e depois a escola dominical às 9 horas. A escola dominical tinha uma pequena abertura com 2 pensamentos, 2 minutos e meio. Era lida a joia sacramental, tomava o sacramento e ia para as aulas. À noite tinha a reunião sacramental. Normalmente era às 7 horas da noite a reunião sacramental. 2 reuniões, a dominical de manhã e a sacramental à noite, né? Então lá na Avenida São Paulo ainda, assim, ainda não tinha construído nada, né? Então tinha 2 cômodos no fundo que eles chamavam de barracão, né? Assim, lá então as crianças frequentavam ali naquela sala, né? E na hora tomava sacramento 2 vezes, né? De manhã e à noite, né? No sacramental. Aí, quando abençoava o sacramento lá, aí eles levavam lá na sala das crianças, as crianças não precisavam estar ali, né? Eles levavam o sacramento lá para eles tomar, né? E eles ficavam lá. E depois, à noite, aí era tudo junto, né? Que era dominical. Então era sacrifício. Muitas vezes a gente ia para Londrina e ficava por lá. E outras vezes a gente vinha embora. Às vezes a gente assistia uma reunião e não assistia a outra, né? Conferência da nossa ala Antares, o 70 diária, o Elder Toledo, deu um discurso muito bonito na nossa conferência, e após a conferência nós permanecemos, os adultos, na capela para assistirmos à escola dominical. Costumo sentar mais na frente nas aulas,
e sentei atrás dele do presidente da estaca, presidente Marcelo Gameiro. E aí fui cumprimentar o presidente Gameiro, e aí o Helder Toledo estava ao lado. Quando eu era bispo, aqui da Alaum, a gente fez algumas atividades com os jovens, né? Eu sempre gostei de fazer atividades com eles, porque, exemplo do meu tio, que foi bispo também, né? Foi que a gente foi para acampar na beira do rio Timbagi. E aí, a hora que eu cheguei lá com o caminhão, com a praia toda lá, colchão, né? É um sítio de um amigo meu. Aí eu falei, eu vou descer lá com o caminhão, né? O caseiro fez uma cara meio esquisita, mas não falou porque eu também não perguntei, né? Aí passei num lugar que era bem úmido, dava para ver que estava úmido, tinha bastante madeira em cima, tinha mato e tal. Mas levei o caminhão lá, virei ele de frente para cá e deixei ele lá. E eu acho que o que o caseiro queria dizer é que se chovesse, ia ter problema para sair de lá, né? E de fato houve, choveu bastante à noite. Eu agradeci a ele que as coisas que ele tinha vindo falar aquele dia, que havia trazido o espírito. E eu não sei porque eu comentei que meu esposo foi bispo bastante tempo, 6 anos, da ala Centro Cívico. Falei, e de lá daquela ala que foi construído os blocos pelos membros, que trouxe grande união para todo mundo. Eu falei, saiu essa capela aqui, a Alantares, hoje em dia. Onde estava o caminhão, tinha alagado ali, aquele trecho, né? E a gente tentou muitas vezes, né? E estava dando horário de voltar embora, e eu precisava fazer com que já chegar, porque tinha muita gente que ia buscar os filhos lá na capela, né? Aí, numa dessas aí, eu ia com o caminhão, chegava bem numa certa altura, ele começava a subir e não conseguia, né? E fizemos isso várias vezes. Até que o caseiro comentou, olha, não quer chamar o trator? A gente chama o trator, porque já aconteceu muitas vezes isso aí. E o trator do vizinho vem aí e puxa na hora. Eu falei, não, espera mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Ele falou, entendo, irmão. Ele falou, não tenha medo, seu esposo está ao seu lado. Eu falei, eu entendo, Helder Toledo. Ele deixou alguma coisa escrita que ele sempre estaria orando por nós e tal. Ele falou, não, irmãzinha, você não está entendendo, ele está ao seu lado. Eu arrepiei toda, eu senti a presença dele. Não vou dizer eu vi, eu senti. Foi uma coisa muito emocionante. Aí nós voltamos, aí fizemos uma oração, eu e os meninos, em cima do caminhão. Aí fizemos tudo da mesma forma que eu tinha feito antes, ou seja, põe mais peso na parte traseira do caminhão. E aí vamos, uma segunda marcha e foi. E rapidamente o caminhão passou por aquela água e começou a subir. E foi embora, sem problema, né? Então a gente sabe que o Senhor nos ajuda quando a gente pede. E a gente precisava muito que os pais dos meninos iam buscá-los, né? A fé. Porque quando eu vim para aqui, para Londrina, eu me sentia muito só. Eu vim do Espírito Santo para cá. Isso há 64 anos atrás.
Então eu cheguei que eu sofri muito, uns 3 anos de sofrimento, numa adaptação. Aqui era muito frio, não é esse friozinho leve que se vê hoje, era muito frio mesmo, de dar geadas. Eu, inclusive, muitas vezes tinha que sair daqui para o Espírito Santo, ficava lá 2, 3 meses. E eu sofri bastante. Foi aonde depois eu conheci a igreja e ali eu formei uma família. E o que me segurou na igreja justamente foi a fé, que eu acreditei realmente que nós tínhamos um profeta. E eu nunca tive dúvida da doutrina da igreja, nunca. E eu trabalhei bastante para a igreja, isso eu tenho minha consciência tranquila. O que eu pude ajudar na época em que nós éramos muito poucos. Como eu já disse para você, a gente tinha que fazer de tudo um pouco. E era a época mais animada que eu vi na igreja. O povo, nós éramos unidos. Muita festa, muita música, era lindo. Eu acho que o que me segurou na igreja justamente foi isso, e que me segura, e vai segurar a minha vida toda, até chegar na eternidade, né? Eu acho que é isso, porque sobre a doutrina eu não tenho dúvida nenhuma da igreja. E eu sou muito grata por pertencer a essa igreja, por ter todos esses conhecimentos e bênçãos em minha vida e na minha família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.